Hello from the children of planet Earth. Hi, I'm Felicity. I'm Neil. I'm Ashley. I'm Weeby. I'm Dimple. And I'm speaking up for biodiversity. For our forests. Rivers and ocean. For healthy soil. On clean air. Walking through the shadows, out here in the night. Just need some hope for tomorrow. We will be fine. In the middle of the valley, when you're looking for light, I'm right behind you, I'm with you, time after time. I got you through and through. Cover me, I'll cover you. I'm staying by your side. We can't physically be together shoulder to shoulder, but we are together screen to screen. When we all unite, we can overcome the most difficult of challenges. We are in this together. Estamos en esto juntos. Và cùng nhau chúng ta có thể làm được. This is the time to speak up for nature and show we care. 守护地球，一起更美更好。 Earth Hour has been a moment for millions of people to come together. Taiwan and Auckland in New Zealand und Sydney in Australia. 首次开启线上互动仪式。 Join me and millions around the world. 与全世界一起关灯，支持 Earth Hour。Earth Hour. Earth Hour. I'm switching off for Earth Hour because I think our planet is worth fighting for. Change starts with us. And it doesn't matter how small the thing you're doing. If we can all make small steps in our daily lives, it all adds up to make a big difference. The COVID-19 pandemic has taught us new ways to work together and support one another. As we emerge from this challenging health, social and economic crisis, it is important that we continue to work together to face the planet's climate and nature crisis. Together in this, together we're strong and never alone. Let us all put our hearts to the health of nature, and we must act now. Common solution. Working together, strongly support humanity's impact. Now on is the the time to act. Join us on the 27th of March at 8:30 p.m. for Earth Hour and Speak Up for Nature. Connect to Earth. It is our only home and we are all in this together. Happy Earth Hour. Happy Earth Hour. Olá novamente, bem-vindos a uma nova transmissão online do Planetário de Espinho. Após o feedback positivo relativo à série de 3 episódios que no mês de fevereiro dedicamos à exploração do planeta Marte, iremos tentar manter alguma regularidade neste tipo de lives. Na medida das possibilidades, iremos talvez pelo menos uma vez por mês, ainda sem certezas, mas provavelmente no penúltimo sábado de cada mês, às 4 da tarde, iremos então tentar marcar um encontro regular convosco, preferencialmente enquanto existir este contexto de confinamento. O Planetário Online poderá depois ter pernas para andar fora do contexto da pandemia e do confinamento, noutros moldes, dependendo de vários fatores. Mas um passo de cada vez, vamos para já caminhando mês a mês. Entretanto, sugiro que vão espreitando as nossas redes sociais ou, se preferirem, entrem em contato com o Centro Multimeios de Espinho para algum pedido de emissão, sugestões, algum esclarecimento mais específico. Ficamos assim combinados? Já sabem, agarrem então um café, chá, agora está um bocadinho mais de calor, talvez um sumo, bolachas e biscoitos. Vamos começar. Olhem, atrás de mim estão a ver uma foto tirada de um avião.
ao olharmos para o nosso planeta assim de altitudes elevadas e até mesmo do espaço, a ideia que temos é que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas será que está tudo mesmo tranquilo? Um dos focos desta sessão vai ser o de alertar para algumas coisas, algumas vocês já devem saber, já devem ter ouvido falar e que estão a afetar o nosso planeta. Olhem, esta sessão de 20 de março, deixem-me só pôr aqui, insere-se no contexto da Hora do Planeta. A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF, World Wildlife Fund for Nature, que teve lugar pela primeira vez em 2007, Sydney, Austrália. Contou com a participação de mais de 2 milhões de pessoas, 2.000 empresas, e o que é que eles fizeram? Apagaram as luzes por 1 hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas, e nós neste live vamos falar um bocadinho sobre isso também. Este movimento conta com muitas pessoas, juntam-se municípios, empresas, várias entidades, e todos os anos têm vindo a associar-se a este importante alerta para o estado do nosso planeta. Já sabem, é assim, o ato simbólico de apagar a luz, pronto, é uma coisa que nós podemos fazer. Mas, desculpem-me a expressão, de pouco vale se depois nós não partirmos para a ação, ok? Os atos só valem se depois tiverem aplicação prática, é o que eu quero dizer. Portanto, no próximo sábado, dia 27 de março, entre as 20h30 e as 21h30, se também quiserem participar a partir de vossa casa, podem desligar as luzes, podem também conectar-se online, vão existir vários eventos e podem tornar este assunto viral. Podemos torná-lo, dar-lhe mais visibilidade, para depois então partirmos para ações mais concretas. E olhem, isso começa com cada um de nós. Começa primeiro individualmente e depois sabem que muitas ações pequenininhas, depois todas juntas, causam algum impacto. E eu queria-vos mostrar aqui uma coisa. No nosso país, a iniciativa é impulsionada pela Associação Natureza Portugal, a que várias entidades e municípios se juntaram, incluindo o município de Espinho. Eu vou carregar aqui o Google Earth para vos mostrar no município de Espinho que edifícios é que vão desligar as luzes então no próximo sábado, dia 27. Estamos então a aproximar-nos de Espinho e iremos então desligar as luzes em Espinho, começando aqui pela Câmara Municipal. Só um momento, deixem-me só sinalizar aqui. Exatamente, a Câmara Municipal. Depois, perto da Câmara Municipal, temos a Biblioteca Municipal, que também desligará a sua iluminação. Mesmo ao lado, já vos mostrei noutro live, temos então o Centro Multimeios de Espinho, onde temos ali em cima o nosso observatório e o planetário e o cinema. Mais perto do mar, o FACE, Museu Municipal, também irá juntar-se no desligar das luzes. E nesta chamada de atenção para responsabilidades sociais e ambientais, temos também, em parceria com a Sol Verde, o Casino de Espinho. No âmbito dos temas da Hora do Planeta 2021, que são as alterações climáticas e é também o problema da água, o município de Espinho também compromete-se a medidas de uso suave de transportes, a requalificações de espaço público e à sua conexão entre zonas rurais e urbanas, incluindo ainda a reabilitação de margens de cursos de água e a proteção da sua biodiversidade. Além disso, o município publicita a Hora do Planeta nas suas redes sociais e no site oficial e, claro, através desta emissão online do planetário do Centro Multimeios de Espinho. Mais para o final, vou-vos mostrar ainda umas fotografias especiais que foram tiradas aqui da cidade de Espinho, mas foram tiradas a partir da órbita e que também vêm assim um bocadinho a propósito deste tema. Passando do Google Terra, eu queria-vos apresentar um simulador que eu não sei se vocês sabem, é o simulador Espacial Orbiter. Não sei se já alguma vez o utilizaram. Estamos então a ver aqui
este planeta é a nossa casa no espaço, é o melhor planeta do universo, pelo menos até agora que nós conhecemos, para viver. E reparem, o conceito de beleza é assim um bocadinho relativo, mas acho que a maior parte das pessoas sentirá algum fascínio a olhar para um planeta como o nosso planeta. Pelo menos em comparação com alguns outros que existem no nosso sistema solar, eu acho que o nosso planeta é bastante bonito, assim visto do espaço. Como costumo dizer também em algumas sessões do planetário, vamos fazer aqui um pequeno faz de conta. Esqueçam que alguma vez viram a Terra, ok? Façam de conta que é a primeira vez que estão a olhar para o planeta Terra. Pensem aí desse lado. Que coisas vos chamam assim mais a atenção nesta bola a flutuar no espaço? E então é este imenso azul, não é? Reparem, é um planeta com muita água, tem mais de 70% da superfície é coberta de água e mais de 96% dessa água está nos oceanos. E temos também aqui a branco as nuvens, que fazem parte da atmosfera, onde também existe água, onde existem os gases que nós usamos para respirar, o nitrogênio e o oxigênio. Deixem-me só fazer aqui uma coisa. Eu vou carregar rapidamente, isto é um vídeo pré-gravado e eu vou carregar aqui uma simulação mesmo em tempo real do simulador. Entretanto, conseguem imaginar quão fina é a nossa atmosfera quando comparada com o tamanho do planeta? Olhem, do centro da Terra até assim à camada da crosta vão aí uns 6.370 km. E aos 8 km de altitude nós já temos assim bastante dificuldades em respirar. E é isso mesmo que eu proponho. Vamos até ao topo do mundo. Eu já carreguei aqui o tal cenário. Reparem, estamos no cimo do Monte Everest. Lembram-se, já falei dele algumas vezes. São quase 9.000 metros de altitude, 9 km. Vamos afastar um bocadinho mais. Estamos agora a uns 12 km de altitude. Por baixo de nós temos mais ou menos 80% dos gases da atmosfera. Os aviões voam mais ou menos assim a uns 11 km de altitude. E reparem, nós vamos afastar-nos um bocadinho mais. Lembram-se de eu ter falado do Monte Olimpo em Marte? Nós estamos mais ou menos a essa altura do Monte Olimpo, aí uns 25, 27 km de altitude, e agora vamos afastar-nos um bocadinho mais, quadruplicar a distância, estamos a 100 km de altitude, estamos na fronteira, estamos praticamente no espaço, já podemos ser considerados astronautas. E é esta fina camada de gases, de aspecto algo frágil, que também nos protege contra radiações, que de outro modo chegariam até à superfície e nos fariam mal. Estou a falar dos raios-x, raios ultravioleta. A atmosfera também nos protege contra uns pedaços de rocha que de vez em quando chocam connosco. É ela que faz com que a pressão à superfície permita que exista água no estado líquido. Também contribui para regular a temperatura do planeta. Olhem, vamos voltar aqui à nossa animação pré-gravada do planeta a girar. A Terra tem ainda, eu também já, quando falei no planeta Marte, em emissões passadas, a Terra tem uma coisa que Marte não tem, que é tem um campo magnético. Eu até vos vou mostrar aqui, ora deixem-me ver onde é que está o campo magnético. Vou-vos pôr, e está aqui. Até vou pôr esta imagem um bocadinho maior. Assim. Reparem, este campo é uma coisa que nós não vemos, mas é um escudo invisível que nos protege contra umas partículas que vêm do Sol, umas partículas carregadas, nós chamamos a isso o vento solar, e esse campo existe porque no centro, vocês podem ver que aqui a Terra está assim um bocadinho transparente, no centro nós temos um núcleo sólido e depois à volta desse núcleo sólido temos um núcleo assim um bocadinho mais líquido, de ferro e níquel a girar, e é isso que faz com que surja este campo então protetor. Vamos pô-lo assim um bocadinho mais de lado, porque nós aqui na Terra temos aqui outras coisas. Olhem, temos por exemplo, deixem-me só pôr aqui a imagem um bocadinho mais pequenininha, assim, ok? Temos por exemplo vulcões. Reparem, esta imagem que eu vou pôr foi tirada a partir da órbita.
da Estação Espacial. Vocês neste episódio vão ver muitas imagens tiradas a partir da Estação Espacial. Isto, portanto, é um vulcão tirado a partir lá de cima, de 400 km de altitude. Nós também na Terra temos enormes placas. Eu vou pôr aqui uma animação. Os continentes estão assim como são uma espécie de ilhas flutuantes que estão a pairar sobre uma coisa que nós chamamos um manto, e ao longo da história da Terra nós já tivemos um supercontinente e entretanto agora os continentes estão assim todos um bocadinho separados. Vocês podem ver que é uma espécie de um puzzle, e temos também então estas placas a chocarem umas com as outras. Às vezes criam montanhas, outras vezes criam enormes fendas. Temos assim um planeta bastante dinâmico. Temos também, temos todos os tipos de climas. Temos, comparativamente a outros sistemas, a outras luas, a outros planetas do sistema solar. E atenção que eu agora vou dizer uma coisa um bocado injusta, mas vai ser de propósito. Em comparação com outros planetas e com outras luas, os outros planetas às vezes podem parecer assim um bocadito monótonos e aborrecidos, porque quando nós olhamos para o nosso planeta, nós conseguimos encontrar muitas coisas muito diferentes a acontecer em muitos sítios, mas tudo aqui concentrado na Terra. Mas eu estou a ser injusto porque noutras luas ainda há muitas coisas e noutros planetas que nós nem sequer imaginamos. Se estou de fato a ser injusto nesta comparação que estou a fazer da Terra com as outras luas e os outros planetas do sistema solar, há uma coisa que eu não vou ser injusto, que é o seguinte: temos contudo uma coisa que ainda não encontramos em mais nenhum sítio. E atenção, que isto não quer dizer que nunca tenha existido, não exista agora ou nunca venha a existir. Sabem qual é a resposta? O que é que nós temos aqui que ainda não vimos em mais nenhum sítio? Temos vida. Temos muita vida, temos muitos animais, muitas plantas. Eu vou pôr aqui até uma imagem um bocadinho engraçada, que retrata um bocadinho esta diversidade. Este tipo de imagens eu às vezes acho curioso, às vezes até compramos assim uns puzzles que vêm assim com este tipo de imagens. Mostram geralmente os elefantes. Aqui por acaso acho que não temos uma baleia, mas mostram rinocerontes às vezes, girafas, mostram águias, mostram pandas. Isto tudo é realmente assim muito fofinho. Mas reparem, se fosse uma representação real do nosso dia-a-dia, mostrariam porventura, no lugar do elefante estaria uma vaca, no lugar da girafa estaria, vocês vão adivinhar o quê? Outra vaca. Depois ali no lugar do panda provavelmente estaria uma galinha. Estão a perceber o que eu quero dizer? Estes animais que fazem parte assim do nosso imaginário da vida selvagem estão muitos deles em risco de extinção. E temos depois outros animais que nós produzimos em quantidade porque nós depois usamos para a nossa alimentação. Isto dá às vezes que pensar em algumas coisas e vem um bocadinho também a propósito do nosso programa do dia 2. Reparem, e também há uma coisa que é simplesmente terrível. Existem muitas espécies que nós nunca vamos conhecer porque entretanto extinguiram-se por nossa culpa. É uma coisa triste porque nós perdemos diariamente biodiversidade no nosso próprio planeta e nem sequer nos damos conta. Mas olhem, vamos falar agora sobre um dos tópicos da Hora do Planeta de 2021. Os dois tópicos são a água e as alterações climáticas. Vamos voltar para o espaço. Vamos voltar então a contemplar o nosso planeta. E olhem, isto é realmente como o John Lennon disse. Quando nós olhamos para a Terra a partir do espaço, nós não vemos fronteiras entre os países, nem divisões políticas, nem divisões religiosas, nem guerras, nem fome, nem poluição. Parece que está tudo assim pacífico, tudo muito calmo, certo? Mas, ou não, lá terá que vir um mas... Foquemo-nos na água. Parece muita, não parece? Até o nosso próprio corpo é feito de muita água. Mas, e se eu vos dissesse que esta imensidão de água não é assim tanta como aparenta à primeira vista? Vocês ficariam surpreendidos?
Aliás, o nosso planeta é conhecido como sendo o planeta azul. Mas reparem então nesta imagem da Terra que eu vou agora colocar. Num passo de magia, aspiramos a água toda do planeta e concentramos essa água naquela bola maior azul, ok? Quando eu digo água toda, digo mesmo água toda. Falo da água, claro, dos oceanos, dos rios, dos glaciares, água que existe por baixo do solo, na nossa atmosfera, nos animais, nas plantas, água toda. Estão a perceber a ideia, certo? E está ali toda concentrada naquela bola maior. E eu agora vou-vos mostrar uma bola mais pequenininha. Reparem. Nesta bola mais pequenininha que eu agora pus, está a água que nós até porventura poderíamos beber. Mas a maior parte dessa água, coisa pouca, só aí uns 99% desta esfera mais pequenininha, não está facilmente acessível. Ela está, por exemplo, por baixo do chão, por baixo do subsolo, ok? Eu não sei se vocês conseguem ver uma... Eu até vou pôr aqui, vou usar a nossa tradicional setinha. Não sei se conseguem ver aqui uma bolinha ainda mais pequenininha, que eu também vou fazer aparecer aqui no nosso slide. Reparem. Esta bolinha mais pequenininha, que é mais ou menos 1% da esfera do meio, é então a água doce, a água que está nos rios, nos lagos. Mas pensem ainda noutra coisa. Isto não é água potável, imediata, ok? Vocês não podem ir simplesmente ali ao Rio Douro e começarem a beber do Rio Douro, certo? Se for assim numa nascente, na montanha, vá lá. Agora, portanto, reparem, a água que nós podemos utilizar para consumo, por exemplo, ainda é mais pequenininho que aquela bolinha mais pequenininha que eu ainda pus agora. E portanto, com esta perspectiva, nós que julgamos que vivemos num planeta com muita água e que está disponível assim à vontade, na verdade nós temos muito pouca água no nosso planeta. Eu não sei se isto é surpreendente para vocês, mas eu acho que isto realmente é um dos assuntos que que nos põe a refletir um bocadinho sobre o modo como nós gastamos a água. Podem então ver a importância de proteger e gerir com eficiência as fontes de água que precisamos para viver. Mas vamos alargar um bocadinho as perspectivas, ok? Vamos falar... reparem. Vamos falar do mundo dos oceanos no sistema solar. Vou talvez dar outra novidade para muitas das pessoas que nos estão a assistir neste momento, mas estimamos que existam luas no sistema solar que terão mais água no estado líquido que todos os oceanos da Terra. Não sei se ficaram surpreendidos com isto, mas, por exemplo, essa água líquida não está à superfície. Por exemplo, eu estou aqui a mostrar Europa, Calisto e Ganimedes, que são luas de Júpiter. Elas não estão por ordem com que aparecem lá à volta do planeta, estão por ordem com que nós estimamos que exista água no estado líquido nessas luas. E vocês podem reparar que ali Europa tem pelo menos 2 vezes mais água, Calisto 4 vezes mais. Isto há várias maneiras de fazer as contas. Se nós entrarmos ainda além disto, com a quantidade de gelo que estas luas têm, estas estatísticas ainda ficavam piores para o nosso planeta. Portanto, vocês podem ver que o nosso planeta azul, ao fim e ao cabo, parece que é um planeta assim algo seco, e é realmente surpreendente. E olhem, muitas destas luas pensamos então conterem oceanos por baixo de superfícies de gelo. E agora pensem no seguinte: se além disso existir alguma fonte de energia, será que existem condições para o aparecimento de vida? E eu vou dar aqui um particular destaque à lua que se chama Europa e à mais pequena, Encélado. Vocês provavelmente não estão a ver onde é que está Encélado, mas é ali uma pintinha que eu incluí, mas não chamei aqui o nome. Vocês conseguem ver onde é que eu pus aqui a ponta da setinha? Esta pequenininha lua também é bastante interessante e eu vou-vos mostrar porquê. Reparem. Isto são imagens reais.
uma sonda, portanto, fotografou a superfície desta lua pequenininha e captou isto que vocês estão a ver. Isto que vocês estão a ver são jatos, vocês podem pensar numa espécie de geysers, são jatos de vapor, ok, de vapor de água, do tal oceano que existe por baixo da camada de gelo, a serem expelidos para o espaço. Isto foram umas fotografias de sondas orbitais que nós temos lá, assim, mais para os confins do sistema solar. E uma coisa interessante que foi detectada nestes jatos, nestes vapores, foram como é que eu ia dizer, componentes que podem servir de blocos de construção a aminoácidos. Eu não sei se vocês sabem, mas os aminoácidos são, vá lá, os legos básicos para se começar a pensar em construir moléculas e depois essas moléculas podem através de vários processos, dar origem à vida. Portanto, nós não sabemos se estamos aqui num oceano que tenha algum processo desses a acontecer neste momento ou que já tenha eventualmente acontecido no passado. Quase que dá arrepios pensar nestas coisas e eu até vos vou mostrar aqui uma coisa engraçada. Olhem, portanto, isto é imagem real, isto é uma simulação e agora vocês, para terem uma ideia melhor do que é que se poderá estar a passar por ali, por baixo da camada de gelo. Poderá haver fontes geotermais e pronto, havendo água, havendo uma fonte de energia, havendo possibilidade de criar moléculas mais complexas, já aconteceu uma vez aqui no nosso planeta, nós resultamos desse processo de evolução e é bastante interessante pensar que poderá haver outros sítios no sistema solar onde processos semelhantes possam existir ou possam ter existido. Isto também... Eu não sei se vocês conhecem o filme 2010 Odisseia no Espaço, quase que faz lembrar aquela... Se não viram o filme, leiam primeiro o livro que é melhor. E há lá uma frase que diz assim: todos estes mundos são vossos, exceto a Europa, não tentem pousar lá. Fica então a dica para uma boa leitura de ficção científica. Num paralelismo com a Terra, recentemente descobrimos, provavelmente devem ter ouvido nas notícias, não sei, descobrimos novas formas de vida quando uns cientistas estavam a fazer um furo na Antártida e descobriram... portanto, eles abriram este corredor por uma crosta de gelo e depois, quando chegaram lá abaixo, eles viram estas novas formas de vida que não estavam à espera de encontrar e que ainda não percebem muito bem como é que elas estão a funcionar, porque não estão a ver onde é que elas vão buscar os nutrientes para sobreviver. E eu depois, tudo isto que eu estou a falar, depois nos créditos finais eu tenho lá os links, se vocês depois quiserem em casa ler estas coisas, são bastante interessantes. Relativamente ainda à Lua Europa, existia um conceito que passava por um conceito de missão espacial que passava por nós tentarmos enviar um submarino que fizesse um buraco e depois andasse lá por baixo da Lua Europa, no oceano, a pesquisar as coisas, a ver o que é que poderia encontrar. Só que, entretanto, isto é uma notícia recente, nós aqui da Terra conseguimos verificar que em Europa também aparentemente acontece a mesma coisa que acontece em Encélado, ou seja, aqueles geysers, aqueles vapores que são injetados da superfície do mar oceano que está coberto pela superfície e que chegam até ao espaço. E então uma maneira mais fácil de estudar, em vez de estar a tentar construir uma engenhoca destas, que é mais complicada, é fazer com que as sondas espaciais orbitem essas luas e passem por esses vapores e os analisem. Só para acabar este tópico, a ESA tem planeado uma missão que se chama JUICE e a NASA uma missão chamada Europa Clipper. De volta à Terra, vamos voltar então aqui à Terra.
É importante então sermos mais racionais no modo como usamos a água, como evitamos os desperdícios, no modo como tratamos e analisamos os resíduos e também como protegemos o ciclo normal da água, os recursos hídricos que estão acessíveis. E vocês já viram por aquela comparação que a água que nós temos acessíveis para a nossa utilização não é assim tanta como parece à primeira vista, ok? Portugal, queria também fazer aqui uma referência. Portugal tem vivido alguns períodos de seca. Por vezes essa seca até é assim um bocadinho extrema e uma coisa interessante que se tem verificado é que estes episódios de seca têm vindo a aumentar de frequência, intensidade e tem-se alastrado por mais zonas do nosso país. A maior parte das pessoas não se dá conta porque ainda não são afetadas assim mais diretamente e porque se arranjam soluções para combatar essa falta de água. Mas, por exemplo, se vocês vivessem no Alentejo, às vezes as pessoas, mais assim para o sul do país, passam bastantes dificuldades com a água. Mas agora, falando a nível global, o nosso planeta e os seus recursos não são infinitos. Eu vou pôr-vos aqui uma imagem e vou pôr aqui também, vou usar outra vez a nossa setinha. Vocês estão a ver ali onde está Portugal? Este gráfico basicamente diz-nos quando é que cada país consome os recursos que tinha disponíveis para o ano inteiro. E então, se eu estou a perceber bem aqui o gráfico, deixem-me só ver melhor, nós lá para maio, portanto, já estamos a viver de empréstimos, ok? E isto acontece, vocês reparem, muitos poucos países conseguem chegar até ao final do ano sem terem consumido os recursos naturais a que teriam direito, por assim dizer. E isto é bastante preocupante, porque nós todos os anos estamos a fazer a mesma coisa. Nós todos os anos precisamos para aí de umas 2, 3 planetas terras a mais, em termos de regeneração de recursos, para fazermos as coisas que costumamos fazer. E reparem, nós não podemos simplesmente continuar a este ritmo. Porque o que nós estamos a fazer é gastar reservas, ok? E qualquer dia essas reservas vão também começar a escassear. Portanto, aí é que entramos rapidamente em cenários de ficção científica, só que reais. Olhem, eu queria-vos fazer aqui também uma analogia engraçada. Reparem, façam de conta... Tenho até uma pergunta para vos fazer. Imaginem que estão a conduzir um carro ou que vão num carro que está a ser conduzido por outra pessoa. O carro aqui representa o nosso planeta, ok? De repente aparece uma luzinha amarela no painel de instrumentos e vocês nada, não fazem nada, ok? Uma luzinha amarela. Depois a luzinha passa a vermelha. Mas o carro continua a andar e vocês não ligam coisa nenhuma. A luz vermelha começa a chamar a atenção. Começa assim a fazer este sinal de alerta e vocês, nada. Nós como um todo, nós não ligamos. Nós continuamos praticamente na mesma. Pode estar ali o tabuleiro todo a piscar. Isto não é comigo, o carro está a andar, ok? Pergunta. Quem é que no seu perfeito juízo não ligava a estes sinais de alarme? E já não estou a falar de deixar arrastar as coisas até estes sinais de alarme e a luz vermelha a piscar, ok? Isto realmente dá que pensar. Não dá? Enfim. Olhem. Eu já numa sessão anterior mostrei-vos aqui um programa que é o NASA's Eyes, e ele corre a partir do browser, ou podem instalá-lo no computador, mas mesmo assim precisa de uma ligação à internet, porque ele vai extrair dados que são interessantes de nós explorarmos. E reparem, eu queria vos mostrar uma coisa. Vocês podem ir, por exemplo, aqui onde está o dióxido de carbono. E olhem, é basicamente, vamos falar de luzes vermelhas agora um bocadinho. Podem ver aqui, mesmo aqui do meu lado esquerdo, temos aqui um gráfico
quanto mais vermelho, pior. Pronto, eu vou dizer isto muito basicamente. E quanto mais azulinho, melhor. Portanto, isto é uma fotografia de dezembro de 2020. Sem comentários, ok? O gás de dióxido de carbono é muito importante nós controlarmos estas emissões porque contribui por uma coisa que é o efeito de estufa. Mas eu queria vos mostrar uma coisa. Eu vou clicar aqui numa animação e basicamente vocês estão a ver aqui as datas a passarem desde 2003 até assim a uma data mais atual. E é basicamente luzes vermelhas a aparecerem. Reparem. As concentrações de dióxido de carbono a aumentarem cada vez mais. O nosso planeta, nesta cor, é equivalente àquilo que nós ainda há bocadinho vimos. A luz vermelha a passar vermelha, depois começa a piscar. Olhem, também vos queria mostrar uma coisa, só para vocês terem aqui uma ideia. Nós podemos ir aqui a uma série de dados. E eu quero-vos mostrar uma evolução histórica das concentrações de dióxido de carbono, ok? E reparem, isto é como eu costumo dizer, é uma autêntica loucura, porque reparem, os ciclos têm sempre máximos e têm sempre mínimos, isso é normal, ok? Mas reparem no que aconteceu aqui mais ou menos a partir de 1950, quando, portanto, nós começamos a Revolução Industrial em 1920 e tal, e depois fomos construindo mais fábricas, e de uma assentada em muitíssimos poucos anos, reparem, subiu, as concentrações de dióxido de carbono subiram para valores que nós não temos registros históricos de há milhares de anos, ok? E isto somos nós que estamos a mexer com a nossa atmosfera, estamos a libertar gases que estão a fazer o chamado efeito de estufa. Modificamos a nossa atmosfera de um modo como então não há memória. Estamos a mexer com mecanismos de equilíbrio que nem sequer compreendemos muito bem e mesmo assim as consequências destes atos, por vezes há pessoas que continuam a subir para o lado e não ligam nenhuma. Eu falo então das alterações climáticas. Falo da qualidade do ar, do aumento do monóxido de carbono que é venenoso e que afeta, por exemplo, a capacidade da atmosfera de se autolimpar e claro, eu falo também do aumento de concentrações de metano, que é outro gás muito mau para a nossa atmosfera, que contribui também enormemente para este efeito de estufa, para as temperaturas começarem a ficar cada vez mais quentes. Falo o metano e o dióxido de carbono são dois problemas que nós temos atualmente e que temos mesmo que começar a arranjar estratégias para resolver. Já devem ter falado nas estratégias para nós chegarmos à chamada neutralidade carbónica. Olhem, mas além das fábricas temos também imensos fogos florestais. Temos o metano que é libertado pela indústria do abastecimento de gás natural, por petrolíferas, pelo cultivo do arroz. Existem agora até maneiras mais eficientes de cultivar o arroz, pecuária intensiva, fenómenos naturais. E eu vou-vos mostrar aqui uma fotografia que é muito bonita, mas é um bocado perigosa. Ora, deixem cá ver onde é que ela está. Está aqui. Ora, deixem ver se eu consigo explicar o que é que vocês estão a ver. Para já, a fotografia é bonita, certo? Mas o que vocês estão a ver é a superfície de um lago congelado, ok? E estas bolas que estão a ver por baixo da superfície de gelo é gás metano congelado, ok? Que está a subir até à superfície. Estima-se que existam no mundo muitos destes lagos que se a temperatura do mundo começar a aumentar, a superfície do lago começa a derreter e todo este gás que está ali acumulado vai para a atmosfera. Estima-se que se isso acontecer, nós possamos ter um aumento de 10 vezes mais concentração de metano na nossa atmosfera, o que leva a um maior efeito de estufa, o que leva a que mais gases, a que mais lagos comecem a descongelar, a mais libertação de metano. Estão a ver onde é que isto vai dar? Isto depois começa a entrar aqui num loop que é assim um bocadinho depois perigoso de travar.
Já agora, se forem ao YouTube e procurarem por lago congelado, experiência cientista, assim uma coisa qualquer, vocês vão ver o que é que acontece quando nós fazemos um buraquinho num destes lagos e atiramos um fósforo para esse buraquinho. Aquilo faz logo assim uma chama, ok? Existem então muitos lagos destes espalhados pelo mundo, muitos em zonas que estão a sofrer de gelos. Olhem, vejam estes dados relativos também à temperatura do planeta. E isto foi feito mais ou menos assim, de 1951 a 1980 fez-se uma média da temperatura e, portanto, as cores mais azuis são valores abaixo dessa média, portanto, e as cores mais avermelhadas, mais alaranjadas são aumentos relativamente a essa média de temperatura. Novamente, sem comentários, reparem. À medida que o tempo vai passando, e quando nós chegamos aqui, e portanto isto depois começa em 1800 e depois vai até mais ou menos a nossa atualidade, reparem, outra luz vermelha que é bastante óbvia. Portanto, isto são dados científicos que são um bocadinho difíceis de negar. Mesmo assim, muitos governantes, ainda existem governantes que olham para isto e fazem de conta que não se passa nada, ok? Reparem, primavera, verão, outono, inverno são bem diferentes do que eram décadas atrás. Falo de fenómenos atípicos meteorológicos, que é assim uma maneira um bocadinho cara de dizer, ondas de calor, de frio, ventos, aquelas chuvadas que uma pessoa nem sequer sabe de onde é que aparecem e que são assim muito intensas e inesperadas. Falo em pleno Alasca, pessoas na praia, como se estivessem num clima mais equatorial. E olhem, estes recordes de máximos de temperaturas têm consequências também na vida selvagem. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa, olhem. Temos ursos, isto até aconteceu recentemente. Os pobres animais começam a ficar com os seus habitats alterados e então começam a expandir a sua busca por comida. E então, ainda recentemente, tivemos aí uns 50 ursos a invadir uma cidade, literalmente, à procura de comida. Isto tem acontecido um pouco por todo o mundo, não com esta magnitude, ok? Não uma tropa de ursos como aconteceu aqui, mas temos já bastantes animais a já não saberem muito bem, a ficarem desorientados e a não saberem muito bem como é que se hão de alimentar. E olhem, no Polo Norte, por exemplo, a Rússia está ativamente a alargar a sua área de influência não só ao nível militar, mas também científico e sobretudo económico. Nós qualquer dia, se as coisas continuarem assim, nós qualquer dia vamos poder fazer cruzeiros pelo Polo Norte. E olhem, eu queria vos mostrar aqui outra coisa. Deixem ver onde é que está aqui. Ainda no NASA's Eyes. O que vocês estão a ver aqui é, e eu agora fiquei assim, ok, se eu inclinar um bocado a cabeça pode ser que dê. Vocês estão a ver aqui basicamente uma medida do derretimento, a perda de massa na Groenlândia. Isto é gelo a derreter, ok? E é uma tendência que continua, ok? Isto aqui não é uma tendência decrescente. Há muito gelo que está a derreter a olhos vistos, coisas que nós nem sequer sonhávamos há 20, 30 anos. E para onde é que vai todo esse gelo? Olhem, vai para o mar. Nós aqui em Espinho, em todo o litoral de Portugal, é inevitável, nós vamos ter problemas com isto, porque o nível médio da água do mar vai subir e vai haver muitas zonas costeiras que vão ser afetadas. Mas existem, por exemplo, ilhas no Pacífico que vão desaparecer completamente, ok? Habitats que vão ser destruídos. A água do mar também, há uma coisa que acontece que é quando o gelo derrete, a água do mar vai ficar menos salgada. Isso pode levar também aqui à modificação de algumas correntes oceânicas que fazem circulação de calor a nível global. A acidez dos oceanos também está a aumentar. Nós estamos por causa do dióxido de carbono e isso está a impactar, por exemplo, os recifes de coral, ok? E os corais são muito importantes para a alimentação e para também aqui processos de estabilização. Olhem, água, atmosfera, está tudo ligado por mecanismos que sim, sempre tiveram oscilações, mas a mais longo termo, mecanismos com os quais estamos literalmente a brincar
e a ver e sentir os efeitos em escalas de tempo de gerações de vidas humanas. E depois temos também aqui temas como, por exemplo, a desflorestação. Deixem-me ver onde é que está. Ainda foi este mês, foi a 3 de março, que foi o Dia Mundial da Vida Selvagem, e este ano o tema girou à volta das florestas. Tantas coisas sobre as quais poderíamos falar, tais como a agricultura, a pecuária intensivas, a perda de qualidade dos solos, o gasto de água e outros recursos que não são compatíveis com o que estamos constantemente a exigir do planeta. Ufa, eu sei, por esta altura deverão estar a pensar, e desculpem a expressão, fogo, que isto hoje está a ser assim um bocado para o pesado. Olhem, não é de todo a nossa intenção. Isto são temas complexos, são temas interdependentes, sobre os quais estamos apenas a roçar a superfície por motivos de tempo, mas sim com uma clara intenção de alertar para a realidade. E agora, boas ou más notícias? Quais é que preferem primeiro? Vamos começar pelas más e assim ficam já despachadas. Olhem, nós enquanto espécie já fizemos, desculpem também a expressão, muita asneira no nosso planeta. Com certeza que não faríamos esses erros se vivêssemos, por exemplo, se fôssemos, por exemplo, um astronauta que vivesse numa estação espacial e começasse ali a mexer nos botões do oxigênio à sorte, certo? Mas nós vivemos num planeta tão grande, que não nos damos conta desses erros. Quais são as boas notícias? Olhem, e ainda podemos ir a tempo de implementar algumas coisas simples, e eu agora estou a pôr aqui imagens do site da Hora do Planeta. Eles têm lá um gráfico, uma série de páginas bastante interessantes, até para quem tiver crianças mais pequenas, se quiserem explorar. Está tudo assim muito esquematizado, muito simples, e são pequenos gestos que nós podemos fazer e que podemos utilizar para então, aos poucos, se todos fizermos um bocadinho do que está aqui descrito, nós de certeza que começamos a fazer a diferença. Mas olhem, a mais larga escala teríamos também de repensar um bocadinho o modo como vivemos, respectivamente, por exemplo, à reutilização, à reciclagem de tudo que nos rodeia, reduzindo assim um bocadinho às vezes algumas febres consumistas, optando por soluções de energia mais amigas do ambiente, e passando também a mensagem a quem produz bens e serviços. A nível da alimentação, isto aqui é sempre um tópico que às vezes, desnecessariamente, acho eu, gera clivagens, mas a nível da alimentação, podemos pensar em reduzir o consumo de carne de vaca, porque as vacas são uma das grandes fontes de metano, do tal gás que também, conjunto com o dióxido de carbono, produz o efeito estufa. Mas atenção, eu não estou a dizer aqui para deixarmos de consumir carne, mas sabem quais seriam os bons passos, sem falar aqui destas opções? Seria, olhem, não exagerar nas doses de toda a alimentação. Comer, às vezes as pessoas comem assim só porque sim, enchem os pratos e já estão satisfeitas, mas continuam ali a comer. Combater o desperdício de comida é também fundamental, porque desperdiçar, vocês pensem nisto que eu vos vou dizer, desperdiçar alguma coisa significa que todos os recursos que foram usados para produzir e para transformar algo, na verdade não serviram para coisa alguma, não tem simplesmente lógica. Já agora, vou partilhar aqui uma história lateral. Quando eu era adolescente e andava na escola secundária Escola Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Valadares, eu tinha umas aulas muito interessantes de técnicas laboratoriais de biologia. E no final de uma dessas aulas práticas, já estávamos a discutir, né, nessa altura, já vão assim bem, é melhor não fazer contas, mas já vai assim um tempinho. Estávamos a discutir alguns destes tópicos sobre os quais eu estou a falar agora. E eu até dei assim uma ideia algo macabra
de eventualmente a humanidade poder fazer produção de carne sem sofrimento animal, através da replicação de tecidos, uma forma artificial de carne, vá lá. O que também teria aplicações médicas. Olhem, eu fui de certo modo influenciado. Eu vou pôr aqui. E será que eu me enganei? Será que pus aqui um livro de banda desenhada do Super-Homem? Será que era mesmo isto que eu queria pôr? E sim, eu queria. Eu fui de certo modo influenciado por esta série de histórias do mundo de Krypton de 1987-88. Isto é boa ficção científica, apesar de ser em formato de banda desenhada, ok? E reparem. E esta história sobre o mundo do Super-Homem aborda vários temas que até têm a ver com a hora do planeta. Deixo aqui algumas perguntas no ar. Será que todas as espécies tecnologicamente evoluídas estão condenadas a autodestruírem-se? Será que é por causa disso que nós ainda não conseguimos comunicar com outros seres que eventualmente possam existir? E ainda recentemente foi feito um estudo em astronomia que explorava este tipo de perguntas com base em modelos estatísticos. Será que estamos também condenados a perder, uma espécie evoluída está condenada a perder toda a biodiversidade do seu planeta? E também o mundo de Krypton fala de uma coisa que nos toca nos dias de hoje, que fala sobre as consequências de confinamentos prolongados a nível social. A sério, se puderem, é uma boa leitura. Mas o que é que isto tem a ver? Olhem, na altura lembro do pessoal, quando eu estava a falar de carne artificial, dizer que estas ideias eram assim um bocado estranhas e assustadoras. E vamos saltar aqui no tempo. Ainda recentemente nas notícias falou-se no Bill Gates, que recentemente deu assim umas entrevistas por causa de um livro que ele escreveu, que é, como está aqui na capa, como evitar um desastre climático. E estas coisas dão então bastante que pensar. O livro de Bill Gates tem várias reflexões, fala também em métodos, estratégias de produção alternativas à carne tradicional, quer seja com substituições vegetais e que saibam mais ou menos a carne, por assim dizer, quer seja mesmo carne artificial. E conjuntamente com este livro, vários outros cientistas têm também escrito vários artigos. E isto é muito importante para uma coisa que vai acontecer no final do ano e que eu já vou dizer o que é. Estamos de fato então numa corrida contra o tempo. As mudanças comportamentais individuais, sim, são muito importantes. Quando somadas fazem um todo interessante, mas não irão chegar. Nós precisamos de estratégias a nível global, desenvolvimento de novas ferramentas, novas tecnologias, procedimentos para atacar este problema de frente. E depois tudo isso tem que ter aplicações do global para o nacional e para o nível local. E reparem, pensem então nestes assuntos. Visitem o site da Hora do Planeta, que tem também dicas muito interessantes. Comecem a introduzir mudanças nos vossos hábitos, poupem água, poupem energia, andem mais de bicicleta, a pé, transportes públicos, não desperdicem comida, reciclem, reduzam os plásticos de utilização única. Há um sem número de coisas que são bastante simples e que todos podemos fazer. E mais, façam-se ouvir, tornem este assunto viral, no bom sentido, que é literalmente um assunto que nos diz a respeito a todos nós, um assunto de sobrevivência, mas também de economia. E então a coisa que vai acontecer no final do ano é uma conferência mundial. Deixem-me só tirar aqui aqui assim, ok? Portanto, em novembro deste ano, o mundo iniciará uma nova série de encontros para definições de políticas globais com vista ao aceleramento destas metas de combate às alterações climáticas. Deixo então o link para o site, depois que se quiserem ler mais sobre o assunto, podem então fazê-lo. E olhem, agora vamos desanuviar um bocadito e vamos falar sobre estações do ano, porque eu não sei se vocês sabem, hoje começa a primavera. Eu agora estou aqui, mas devia estar mais ou menos aqui. Até vamos tirar assim. Ok.
Reparem, eu vou-vos mostrar uma coisa. Vocês estão a ver agora a Terra e estamos a recuar de maneira a termos uma visão um bocadinho mais alargada do sistema solar. E vocês podem ver que as órbitas dos planetas não são circulares, são assim um bocadinho achatadas, vá lá, chamam-se elipses. E então as pessoas às vezes podem pensar assim, então é verão quando um planeta está mais perto do Sol e é inverno quando está mais longe. Não é isso que acontece, ok? Nós vamos então tentar explicar aqui um bocadinho. Eu estou a utilizar o simulador espacial Orbiter e vou tentar explicar porque é que acontecem as estações do ano de uma maneira assim um bocadinho gráfica. Reparem, vamos aproximar-nos um bocadinho mais. Reparem no seguinte, deixem-me pôr aqui isto um bocadinho melhor. Só um momento. Vamos afastar completamente assim do sistema solar e vamos espreitar o sistema solar. Vamos espreitar o sistema solar assim mais de perfil, ok? E vocês podem ver que os planetas estão praticamente todos no mesmo plano. Vocês até podem pensar nisto como se fosse uma folha de papel, em que podem desenhar os caminhos orbitais dos planetas e estão a olhar para a folha de papel assim de perfil, ok? Vamos aproximar-nos agora da Terra e reparem no seguinte. Em relação a essa folha de papel, o nosso planeta está assim um bocadinho inclinado. Isto chama-se a inclinação orbital do nosso planeta. E eu agora vou pôr aqui um eixo. Reparem, esta coisa verde é o eixo em torno do qual o nosso planeta gira, ok? Vocês sabem o que é que isso acontece. Nós, todos os dias, 24 horas em 24 horas, estamos a girar, fazemos um dia, certo? E reparem, há aqui umas coisas engraçadas relacionadas com esta inclinação, que eu agora vou tentar mostrar-vos. É que esta inclinação do nosso eixo está sempre a apontar para o mesmo sítio no espaço. Na verdade, há aqui umas oscilações, mas para já não vamos entrar nesta sessão com isso em conta. Mas ao longo, à medida que a Terra faz uma volta completa em torno do Sol, o eixo de rotação está sempre a apontar para a mesma direção no espaço, ok? Em primeira ordem, vamos simplificar as coisas. Então, é isso que causa as estações do ano e vocês já vão perceber porquê. Reparem, onde é que está o Sol? Está acolá, certo? Vamos afastar-nos aqui um bocadinho. Vamos ver o nosso caminho total, portanto o nosso planeta demora um ano a dar uma volta completa ao Sol, mais ou menos 365 dias, não é bem, por isso é que de vez em quando temos que acertar contas com os anos bissextos e não só. E agora vou pôr aqui os 3 esquemas respectivos ao início da primavera, do verão, do outono e do inverno e vou colocá-los nos sítios corretos da nossa órbita em torno do Sol. Portanto, eu vou pegar aqui na primavera, nós hoje estamos a começar a primavera, é mais ou menos aqui nesta posição. Eu não vou estar aqui com muita correção, porque eu estou a fazer isto num ecrã mais pequenininho e não consigo ver muito bem, mas é uma posição aproximada. Portanto, já pus a primavera, o verão, o outono, e agora vou pôr aqui o inverno. E se vocês se lembrarem do que eu disse ainda há bocadinho, que o nosso eixo de rotação mantém-se sempre a apontar para o mesmo sítio do espaço, à medida que o planeta dá a volta completa em torno do Sol, vocês vão ver que é isso então que causa as estações do ano. Reparem, quando nós estamos aqui na primavera, o nosso eixo não está a apontar diretamente para o Sol, ok? Portanto, a direção do Sol está numa perpendicular. Quando estamos aqui no verão, nós temos aqui a parte do hemisfério norte a receber energia mais diretamente, enquanto aqui no hemisfério sul a energia é espalhada por uma área maior. Depois, entretanto, reparem, no outono, no lado oposto aqui à primavera, o eixo volta a estar numa direção perpendicular à direção do Sol, portanto todo o planeta está a ser iluminado da mesma maneira, e depois quando chegamos aqui a inverno, o que é que acontece?
é aqui a parte norte, onde está Portugal, recebe os raios do Sol de uma maneira um bocadinho mais inclinada, e no hemisfério sul eles recebem os raios do Sol de uma maneira mais direta. Mas vamos ver isto mesmo. Para cada estação do ano, vamos então aproximar-nos e vocês vão ver isto mesmo em prática, ok? Reparem, isto é mais ou menos o dia 2. Eu entretanto... vou mexer aqui com o tempo, portanto a data não vai ficar totalmente coincidente, mas reparem, temos então aqui o eixo a verde, o nosso eixo de rotação, a meio é o equador, que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Eu vou começar agora a acelerar aqui o tempo. E reparem que o Sol está aqui por cima do equador, certo? Hoje é um dia engraçado porque o Sol nasce diretamente a este e põe-se a oeste. E reparem aqui, se olharmos aqui do Polo Sul, vocês podem ver que aqui a fronteira entre o dia e a noite divide o Polo Sul mais ou menos aqui a meio, ok? E podem ver que o eixo de rotação continua a apontar ali para aquela zona do céu onde existe uma estrela, que é a estrela polar. Vamos afastar-nos. E vamos fazer o seguinte, vamos avançar aqui um quarto de órbita. E reparem no que é que vai acontecer. Como o eixo de rotação da Terra vai continuar a apontar para o mesmo sítio no céu, apesar de nós estarmos aqui a percorrer este caminho circular, vamos aqui então para o solstício do verão. Reparem. Vamos aqui aproximar-nos. Olhem agora o que é que aconteceu. A parte norte do mundo, o hemisfério norte, está mais inclinado na direção do Sol. Ok? Estamos aqui a receber mais energia diretamente. Os dias ficam maiores, o Sol anda mais alto no céu. E viram ali no Polo Norte, e olha, e aqui no Polo Sul é ao contrário do que acontece no Polo Norte. O Polo Sul está aqui numa escuridão perpétua. Ok? Durante 3 meses é completamente noite e depois durante outros 3 meses é assim um lusco-fusco, assim um bocadinho mais esquisito. E reparem, eu vou pôr aqui outra vez este esquema, vou tentar, ok? E podem ver aqui, é o Círculo Polar Ártico, sempre iluminado, e aqui em baixo, no hemisfério sul, sempre nas escuras, ok? E, portanto, no hemisfério sul é a estação contrária à do hemisfério norte. Aqui em Portugal seria verão, lá em baixo, por assim dizer, seria inverno. Mas vamos andar mais um bocadinho na nossa órbita e vamos para o equinócio de outono. E lembrem-se, o eixo de rotação está na mesma a apontar para a mesma direção do espaço, nós já vamos confirmar. Vamos agora fazer o zoom. E agora temos então todo aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul a receberem a luz de uma maneira semelhante. Portanto, o Sol como que anda a passear novamente por cima aqui do equador, ok? E podem ver que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul têm basicamente iguais quantidades de dia e de noite. Isto porque o eixo continua a apontar ali mais ou menos para a estrela polar, só que agora o Sol está lá ao nosso lado esquerdo, por assim dizer. E agora falta vermos o que acontece aqui no inverno, para ser inverno em Portugal. Portanto, vamos aumentar outra vez aqui a perspectiva e vamos andar outra vez mais um quarto de órbita. E reparem agora, a situação inverteu-se ao que aconteceu no verão. Agora, nós estamos a ser inverno aqui no hemisfério norte. Podem ver aqui no Círculo Polar Ártico está agora a tal noite que dura bastante tempo. No hemisfério sul está completamente iluminado. Podem ver aqui o Sol a passear-se pelo trópico, o trópico de Capricórnio. E podem ver então
aqui em Portugal o Sol fica mais baixinho no céu e é por isso que os dias durante o inverno são assim um bocadinho mais curtos. Vocês tentem fazer uma coisa, se tiverem um globo em casa, tentem fazer o que eu fiz, mas mesmo fisicamente e com uma lanterna, ok? E vão ver que talvez consigam perceber então aqui um bocadinho melhor. Estas coisas mostram-se melhor num planetário, numa maneira assim um bocadinho mais imersiva do que eu estar aqui em direto. E agora, eu queria vos mostrar uma coisa, porque nós estamos a falar de estações e mesmo a propósito, vocês hoje podem ver outra vez a estação espacial a passar. Para isso, deixem-me só passar para um outro simulador e eu, entretanto, deixem-me só mostrar-vos então, eu andei mais um bocadinho e pus outra vez na primavera do ano que vem e agora vou passar para o Stellarium. Deixem-me só desligar aqui uns simuladores que tinha aqui a correr em segundo plano e vou carregar o Stellarium. Só um momento, por favor. Isto está quase. E cá está. Se viram o primeiro episódio de Explorando Marte com Imaginação, já sabem que estamos no topo do edifício multimeios do Centro Multimeios de Espinho e portanto isto é a paisagem mais ou menos que nós vemos do topo do edifício. Eu vou andar aqui para trás com o tempo para vos mostrar então exatamente que hoje o Sol nasceu a este. Ora, deixem-me pôr aqui. Nasceu exatamente a este. E portanto está mais alto do que no inverno, mas mais baixo ainda do que depois vai acontecer no verão. E podem ver que à medida que ele vai percorrendo aqui o caminho no céu, eu até posso pôr aqui uma grelha esquisita. Aqui, se vocês depois fossem ver, ele está a andar por cima do que nós chamamos o Equador Celeste. Portanto, se depois, quando virem este live em diferido, podem voltar atrás e verem o que eu estou a dizer. Deixem-me tirar aqui. Vamos fazer só uma revisão muito rápida da matéria dada, por assim dizer, porque hoje, se vocês quiserem, podem ver a estação espacial a passar nos céus. E eu queria-vos só mostrar para onde é que terão que olhar. Portanto, se lembrarem do episódio anterior de Explorando Marte com a Imaginação, eu aqui não vou estar agora a dizer com tanto detalhe, vocês depois podem ver no nosso Facebook esse episódio. Com certeza se lembrarão aqui destas Três Marias, que eu chamei as Três Marias. Se forem para o lado esquerdo das Três Marias, com certeza que se lembrarão daquela estrela que eu disse que parecia um OVNI, que fica assim de muitas cores e que na altura eu expliquei porque é que isso acontece, a estrela Sírio. Se forem para cima, podem ver aqui o V da constelação do Touro. Eu até vou pôr aqui os desenhos. E lembram-se que no mês passado o planeta Marte estava aqui mais para o lado direito das Pléiades. Entretanto, as coisas não param no sistema solar, estão sempre em movimento e, portanto, agora, no mês de março, o planeta Marte está aqui mais para o lado esquerdo. Vocês também podem ver aqui uma constelação a aparecer. Como nós estamos no início da primavera, vão começar a aparecer constelações novas ao início da noite, ok? Vocês conseguem ver aqui uma espécie de um ponto de interrogação ao contrário? Conseguem imaginar isto? E se eu vos dissesse que vocês estão a olhar para a cabeça de um leão? Vocês conseguem imaginar um leão aqui? Aqui seria a cabeça. Aqui seria a cauda e ele está assim meio deitado, há quem o desenha, e eu até vou pôr aqui o símbolo, as imagens. Há quem o desenha assim meio levantado, meio a correr, há quem o desenha deitado. E reparem, como é que vocês podem então ver a Estação Espacial Internacional? Deixem-me tirar aqui. Lembram-se que o Sol pôs-se a oeste. Eu até vou andar aqui um bocadinho só para trás, só para vocês orientarem-se. Portanto, se vocês hoje à noite virem mais ou menos a direção onde o Sol se vai pôr, ok? Vocês, se puserem o Sol ao vosso lado esquerdo, eu agora vou andar um bocadinho mais para a frente. Se o Sol estiver ao vosso lado esquerdo,
à vossa frente vocês vão ter o norte, ok? Vocês conseguem ver aqui estas estrelas aqui, que eu estou a desenhar. Isto parece assim uma espécie de uma caçarola. E isto aqui é muito evidente. Portanto, se vocês puserem o Sol ao vosso lado esquerdo, imediatamente à vossa frente, vocês vão ver aqui esta espécie de uma caçarola. E estão a ver estas duas estrelas aqui. Se vocês derem aqui 5 saltinhos nesta direção, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, vão ter aqui uma estrela. E esta estrela é a tal estrela polar, por onde está a apontar o nosso eixo de rotação. Reparem, eu vou pôr aqui o céu a andar, ou seja, o tempo a andar. Nós, aqui da Terra, nós não sentimos o nosso planeta a girar, e então a sensação que nós temos é que todo o céu é que está a girar e que nós estamos parados. E podem ver que ali aquela estrelinha fica ali quietinha, porque então está mesmo na direção do nosso eixo de rotação. E então eu quero vos mostrar como é que vocês podem apanhar a estação espacial. Reparem, eu vou andar aqui para trás outra vez. Ela vai aparecer... Deixem-me aumentar aqui um bocadinho. Vocês reparem, tentem ver quando é que aparece assim uma luz um bocado mais brilhante. Agora deixem-me pôr aqui. E vamos lá. Oh, viram? Vou andar para trás. Portanto, horas... mais ou menos quando o Sol se puser, vocês veem mais ou menos a direção do Sol poente, que é, portanto, direção oeste, e depois isto aqui são as horas que eu vou dizer, são as horas aqui de espinho, ok? Mas cerca das quase 20 horas, a estação espacial vai aparecer assim para o lado oeste. Vocês lembram-se de eu há bocado falar ainda das Três Marias? Se encontrarem as Três Marias, encontrarem o planeta Marte, olha, até tem aqui a Lua para servir de referência. Portanto, mais ou menos pelas 23, a estação vai passar aqui ao lado direito da Lua, ok? Por baixo e ao lado direito. E reparem, ela vai dirigir-se em direção à estrela polar. Eu vou pôr aqui outra vez aqueles desenhos. Vocês também podem tentar encontrar aqui um W no céu, na direção norte. E reparem, mais ou menos às 25, se vocês encontrarem a tal caçarola virada a norte, fizerem os 5 saltinhos até à estrela polar, vocês mais ou menos às 25 vão ver aqui uma luz brilhante a passar pela estrela polar. E então isto são os painéis solares da estação espacial e os módulos a refletirem a luz do Sol. Ao contrário do que aconteceu no mês passado, a estação espacial vai como que apagar-se, ok? Vai deixar de refletir a luz antes de chegar completamente ao horizonte nordeste. Isto acontece porque ela vai começar a entrar, viram? Foi assim de repente, entrou na sombra que é criada pelo nosso próprio planeta, pelo planeta Terra. Queria-vos mostrar também uma coisa, já que estamos a falar de estação espacial, reparem. Assim como eu, nos episódios anteriores, mostrei algumas fotografias que eu tentei apanhar a estação espacial com um telescópio, eles também estão sempre a tirar fotografias aqui para baixo. E aqui, por exemplo, é uma fotografia da Península Ibérica. Vocês podem ver perfeitamente onde é que as pessoas moram, simplesmente olharem para estas luzes que são visíveis do céu. E vocês podem ver ali também a nossa atmosfera, ok? Aquela coisa ali que está assim, ainda um bocadinho iluminada pela luz do Sol. E eu estou-vos a mostrar isto porque no início do programa eu falei que tinha também aqui umas fotos para mostrar da cidade de Espinho tiradas a partir do espaço e que essas fotografias tinham também alguma coisa a ver com o tema da hora do planeta. E é exatamente isso que eu vou fazer. Reparem. Isto é... E eu agora tenho que desviar a minha cabeça porque a minha cabeça está a tapar espinho, não pode ser. Vamos então aqui, esperem só um bocadinho, deixem-me só desviar aqui. Ok, assim está melhor. Reparem, esta fotografia foi tirada em 2012.
E eu agora queria que vocês vissem qual é a diferença para uma fotografia que foi tirada em 2017. Para quem não souber, portanto, ali, deixem-me só pôr aqui a seta. Aqui estão a ver o Rio Douro, aqui é o Porto, e aqui estamos em Espinho, ok? E reparem agora então na diferença. 3, 2, 1, vamos lá. Isto aqui parece que faz assim uma ligeira distorção, porque estas duas fotografias foram tiradas de perspectivas ligeiramente diferentes. Eu depois tive a tentar corrigir a perspectiva de maneira a facilitar a comparação. Mas qual é a diferença que vocês notam? Espinho parece que ficou assim meio esbranquiçado e vocês veem também assim outras zonas aqui do Grande Porto e de Gaia também assim um bocadinho mais esbranquiçadas. Isto quer dizer o seguinte: a iluminação pública nestas zonas foi substituída por LEDs, que são lâmpadas mais eficientes. E isto, contudo, da substituição da iluminação pública é uma coisa bastante importante, porque permite poupanças energéticas e monetárias, claro, bastante importantes. Mas não é tudo. Nós para o próximo mês temos o mês global da astronomia. A substituição por LEDs é um passo bastante importante, mas também há aqui uma coisa que eu não sei se vocês estão a ver entre estas duas imagens, que é um aumento da poluição luminosa aqui nesta região toda. Não estou a falar só de Espinho, estou a falar aqui também no Grande Porto. Portanto, além da substituição por LEDs, há também uma outra componente bastante importante e que tem a ver com a hora do planeta, que é saber como iluminar as coisas, os edifícios, as ruas, e de que forma é que é mais eficiente fazer essa iluminação. Às vezes uma coisa que nós encontramos é luzes a apontar para o céu quando não faz qualquer sentido, ok? Mas fica então aqui o apontamento que Espinho, entre 2012 e 2017, fez aqui um grande investimento em termos de poupança energética. E reparem, para acabar, vamos aqui para um fundo um pouco mais futurista, como se estivéssemos na estação espacial, e estamos aqui mesmo na reta final do programa. Eu sei que distraí-me um bocadinho com as horas, eu peço bastante desculpa, acho que neste episódio vou provavelmente bater um recorde, mas estou quase a acabar. Reparem, procurem na internet por um discurso acerca de um pálido ponto azul. E esse discurso é bastante belo e foi proferido por um cientista chamado Carl Sagan. Eu não sei se vocês conseguiram apanhar esta emissão a partir mesmo do início, mas depois, quando nós acabarmos, se vocês quiserem, depois voltem mesmo ao início da sessão, ok? Eu geralmente, no início destas sessões, eu costumo pôr assim uns easter eggs, ou seja, assim umas surpresitas para quem quiser pesquisar assim algumas coisas. Fiz isso nas transmissões de Marte e nesta também fiz. Portanto, se vocês viram a emissão mesmo do início, vocês com certeza que ouviram uma criança a dizer "Olá, planeta Terra", em inglês, viram assim uma espécie de um disco amarelado a transformar-se no planeta Terra, ouviram assim um som esquisito. Portanto, se quiserem, podem tentar investigar qual será o significado disso. Eu vou dar uma pista. A voz do menino que disse "Olá, planeta Terra", era a voz do filho do Carl Sagan. Portanto, se vocês quiserem depois saber mais detalhes, vocês escrevam nos comentários que eu depois podemos conversar sobre isso. A mesmo se passa em relação aos misteriositos que pus no início dos episódios dedicados à exploração do planeta Marte. E olhem, mesmo para acabar, eu gostava de vos mostrar uma coisa. Reparem. Dizem que os astronautas... isto é uma coisa que acontece muito às pessoas que têm a oportunidade de ir para o espaço. Os astronautas, quando olham para o nosso planeta,
ganham assim uma espécie de uma nova visão de toda a humanidade, de todos os nossos problemas, ok? E ganham de fato a consciência de que nós estamos todos aqui, como é que eu ia dizer, no mesmo barco. E reparem, a propósito disso, o Carl Sagan escreveu então sobre o pequeno ponto azul, um pálido ponto azul a flutuar no espaço, que é o nosso planeta. E o que vos queria mostrar é então várias imagens do planeta Terra tiradas a partir do espaço. Eu vou só parar aqui esta animação e vou-vos pôr aqui. Agora deixem-me só ver onde é que eu pus isso. Só um momento, está aqui, ok. Reparem, a Terra a partir da Lua, a Terra tirada a partir de Marte, ok? A Terra e a Lua capturadas a partir de uma sonda à volta de Marte. E só por aqui nós começamos a ver que somos mesmo muito pequenininhos. Mas vamos mais longe. A Terra, estão a ver ali aquela setinha? A partir do planeta Saturno. A Terra, tirada a partir da sonda Voyager, quando se desloca para os confins do Sistema Solar e mais além. E reparem, isto realmente dá que pensar. Nós às vezes aqui damos assim importância a muitos problemas, mas a propósito da hora do planeta, convém tomarmos então consciência de que estamos todos a bordo desta grande nave espacial que devemos proteger. E um dos objetivos desta sessão, eu não tenho remédio, eu acho que pronto, eu deixei de fato arrastar a emissão um bocadinho mais do que devia, mas penso que serviu para chamar um bocadinho a atenção sobre muitos dos problemas que nós temos para enfrentar, e principalmente as gerações mais novas vão se ver com bastantes desafios para o futuro. E eu queria-vos também, então, a propósito disso, relembrar que no próximo dia 27, se quiserem participar na Hora do Planeta, vocês simplesmente podem desligar as luzes das vossas casas entre as 20h30 e as 21h30 e podem também assistir, eu pus aqui os links, podem ir ao site da Hora do Planeta e podem assistir às emissões e a um vídeo que será partilhado na altura. E a ideia é vocês próprios, depois nas vossas próprias redes sociais, partilharem esse vídeo com o maior número de pessoas que puderem, com o intuito de chamarmos fazermos aqui uma chamada de atenção a nível mundial para este problema das alterações climáticas, da gestão da água e de todos estes problemas que o nosso mundo infelizmente está a enfrentar. Nós somos realmente um povo numa terra e todos juntos eu acredito que nós podemos fazer alguma diferença. Da nossa parte é tudo, ainda sem certezas vamos tentar então marcar um novo encontro online para abril e eu prometo que vamos tentar circunscrever isto a 1 hora e não fazer assim uma coisa tão dilatada. Para o próximo mês será o mês global da astronomia, mas nós depois iremos, se acontecer alguma coisa, nós iremos dar mais informações. Para terminar então esta emissão, realmente o tempo voa, deixa-me apenas agradecer a toda a equipa do Multimeios, ao município de Espinho e entidades também que aderiram e que vão aderir à Hora do Planeta. Muito obrigado especial também a todos vós que estiveram desse lado. Sonhos azuis e lembrem-se, um povo, uma terra. Até à próxima. Muito obrigado. Fiquem bem.